Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui à Nova Concurso. Eu sou o professor Dorival Conte Júnior, sou professor de língua portuguesa, interpretação de textos, redação oficial e redação discursiva. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu vou começar a aula de hoje, essa aula que você vai assistir, vai me acompanhar aqui, eu tenho o prazer de estar com você, aula sobre introdução à leitura e a introdução da leitura, a parte de textos é a parte 1. Aqui eu separei para vocês o seguinte, pessoal, dicas para questões de texto, de interpretação de texto. Olha só, muitos candidatos me perguntam assim, professor, quando eu vou fazer uma prova, né, eu vou fazer uma prova de concurso, o que eu faço primeiro? Eu faço a leitura do texto primeiro, eu resolvo as questões de português, como é que eu faço? O que é mais rápido? Porque quando você está numa prova de concurso, o que você quer é acertar a questão, obviamente, não é? Você não está lá para fazer uma prova simplesmente porque você não tinha o que fazer em casa e foi lá fazer o concurso. Você quer acertar, obviamente, a questão. E você quer acertar a questão de forma mais rápida, não é isso? E lógico, e é bem por aí mesmo. O que a gente treina o candidato é nesse sentido, é responder uma questão de forma segura, né, com bastante segurança, e de uma maneira mais rápida, né, porque o tempo também é uma disciplina da língua portuguesa, tá? Aliás, não só na língua portuguesa, mas em qualquer concurso. Aí outra questão, né, professor, eu vou fazer um concurso, ele não tem língua portuguesa. São raríssimos os concursos. Então não tem interpretação, não preciso me preocupar, não é, professor? Mentira, precisa sim. Sabe por quê, gente? Você vai fazer uma prova, por exemplo, trazer um exemplo para vocês, uma prova de delegado da Polícia Civil de São Paulo, a primeira fase não tem língua portuguesa, mas tem as matérias de direito, né? E aí o candidato, ele tem, para fazer uma questão de interpretação, aliás, para fazer uma questão de direito, por exemplo, ele vai ter que saber interpretar o enunciado do texto, né? Ele vai ter que reconhecer palavra-chave, ele vai ter que reconhecer sinônimos. Então, a interpretação textual, ela serve para qualquer concurso. Fechou? Vamos começar, então, a nossa brincadeira aqui. Introdução à leitura, parte 1. Olha lá, vamos acompanhar aqui. Primeiro, gente, é o seguinte, via de regra, nos concursos públicos, as bancas examinadoras, esse desenho que você está vendo, esses 3 textos é de propósito. Via de regra, as bancas separam de 2 a 3 textos. Normalmente em provas de concurso é assim que vai funcionar. Você vai abrir lá a sua prova, né? Então lá, primeira prova, língua portuguesa. A hora que você abre a prova, a primeira disciplina que aparece é justamente língua portuguesa. Agora, presta atenção num detalhe, gente. Presta atenção num detalhe, ó. Quando você abre a prova, você que já fez o concurso sabe o que eu vou falar aqui agora. Se você não fez, então preste bem atenção. Quando você abre a prova, aparece lá, língua portuguesa. Aí vai aparecer um texto enorme. Normalmente é isso que acontece. E aí, as primeiras questões, elas são sobre interpretação de texto, né? A prova de língua portuguesa vem misturada, vem questões de interpretação e questões de língua portuguesa. Então, o que eu vou mostrar para vocês nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, é justamente esse mecanismo, né? Eu vou dizer assim, essa manha de fazer uma questão de interpretação de texto numa prova de concurso público. Então, fechou lá, ó. Então, nós temos aí, normalmente, de 2 a 3 textos, certo? Aí, nesses 2 ou 3 textos, nós vamos ter palavras-chave. Olha que legal, separei para vocês aí, ó. Ó, como é que o examinador faz? Como é que a banca faz? Leia o texto para responder as questões de 1 a tanto. Então, de 1 a 5, de 1 a 10, de 1 a 15. Então, não importa. Normalmente, eles vão fazer isso. Então, as primeiras questões vão versar sobre interpretação textual. Aí o que você está vendo aí do seu ladinho esquerdo da sua tela, está escrito assim, enunciados, palavras-chave, tá vendo? Essas palavras-chave, esse quadradinho que está aqui, ele vai mostrar para você o seguinte, as principais palavras, aquilo que aparece numa questão de interpretação de texto. Por exemplo, ó, de acordo com o texto, tá vendo aí na sua tela, ó, conforme o texto, a ideia central do texto pode-se inferir do texto, inferir é retirar, né? Tirar uma informação do texto. Na opinião do autor, aí vem a pergunta, né? E de acordo com o autor, aí vem o questionamento. Certo? Então, isso que você está vendo na sua tela aí, são as palavras-chave de um enunciado de uma questão. É aí que eu sei que eu estou diante de uma questão de interpretação de texto. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui mais para frente, ó. Existem outras palavras também que são chamadas de palavras-chave. Dos enunciados, aqui ó, separei para você na telinha aí ó, sentido, significado e ideias. E trouxe alguns exemplos.
Então lá, a expressão destacada pode ser substituída sem alteração de sentido ou sem alteração de significado por, aí vem lá a expressão. Como que é feito isso? Eles colocam um texto, não importa qual seja o assunto do texto, vão destacar uma expressão, uma palavra ali nesse texto, né? E vão pedir para você substituir essa palavra por outra que esteja nas opções, né? Que tenha o mesmo sentido ou o mesmo significado ou que mantenha o sentido e o significado. Uma outra pergunta que pode acontecer, aí a segunda, ó. As ideias originais do trecho serão mantidas caso o termo sublinhado seja substituído por, isso cai bastante em provas, independentemente da banca examinadora. Essas ideias originais, isso diz respeito a uma questão de interpretação de texto. Aí a próxima, a expressão destacada no trecho, pelo contexto, estabelece um sentido de, um significado de, ou uma ideia de. Então vejam, também, mesmo esqueminha, coloca um texto, pega um trechinho, pega uma expressão, destaca essa expressão e pergunta para você o sentido dela. Ou também uma questão de sinônimo, um sinônimo para o vocábulo destacado em, aí vem as opções. Diante disso, quando você observa esse tipo de texto, esse tipo de enunciado, é porque você está diante de uma questão de interpretação de textos. Olha o nosso próximo slide aí, gente. É o seguinte, ó. Charges, né? Tem bancas examinadoras, ou melhor, há bancas examinadoras que adoram trabalhar com charges. A gente tem algumas aí que gostam muito disso. Essas charges, elas podem ser verbais ou não verbais. Eu trouxe 2 exemplos para vocês aí. As charges verbais, naturalmente, são aquelas que trazem o texto, trazem algo escrito, e as não verbais são aquelas que, obviamente, não trazem textos, né? Normalmente, as charges não verbais são aquelas de interpretação, e as charges que trazem um verbete, que trazem textos, conforme você vê nessa primeira telinha aí, são as charges que trazem questões não só de interpretação, mas também de gramática, né? Também pode aparecer a gramática. Então, essa é uma forma também de questionamento. Vamos lá, vamos dar um exemplo de questão para vocês. Ó. Considere as passagens, ou as seguintes passagens. Aqui eu já estou numa questão de interpretação. Aqui o objetivo, gente, não é traduzir a questão, né? O objetivo dessa aula aqui é justamente mostrar para vocês quais são as dicas, né? O que eu posso fazer para resolver uma questão. Depois a gente vai fechar aqui, eu vou trazer um resumo para você rapidinho. Bom, considere as seguintes passagens. Aí o examinador te dá um texto, verifique o seguinte, você não vai perder tempo, né? Olha as palavras destacadas aí, o só, tá vendo? Ó, e o para. Aí pelo contexto, eles vão perguntar, ó, os termos só e para em destaque expressam respectivamente significado ou significação ou sentido, não importa, ou ideias, conforme eu mostrei para vocês slides anteriores. Aí vem a resposta do texto. Professor, como é que eu faço uma questão como essa? Uma questão como essa você tem que interpretar o contexto. Bastante leitura, ler bastante, fazer provas anteriores, assistir às nossas aulas, vai fazer com que você acerte essas questões. Não são questões difíceis, são fáceis, né? Mas a gente traz aqui ideias para vocês. Olha um outro exemplo aí. Ó. Leia o trecho a seguir para responder a próxima questão. Normalmente eles vão pedir para você ler o texto. E é legal que você leia, eu acho legal que você leia. Se você tem um trecho, um pedacinho, não custa nada você ler. Depois eu vou mostrar como é que você faz quando o texto é maior. Então, olha só, as aspas aí tem aspas lá na expressão ingerimos. Estudos indicam que rabiscar enquanto ingerimos, informações não visuais sinalizam que o vocábulo ingerir tem sentido ou está empregado no sentido de. Vejam, aí é um sentido figurado, né? O sentido figurado que a gente vai ver em outras ocasiões, em outras oportunidades. A gente tem uma aula específica para sentido próprio e sentido figurado. Aqui é só para você entender como é que o examinador faz esse tipo de questão aí. Então aqui, ó, sentido próprio, sentido figurado, é uma questão de interpretação de textos também. Uma expressão que vai assumir um sentido figurado dentro de um contexto. Aqui no Brasil a gente usa muito, né, o sentido figurado, isso é muito comum para nós aqui. Outro exemplo, assinale a alternativa que apresenta entre colchetes um sinônimo para o vocábulo em destaque. Bom, esse tipo de questão, pessoal, não tem outra maneira de fazer que não seja você conhecer os sinônimos. É claro que você não vai estudar o dicionário, né? Você não precisa estudar um dicionário, você não vai pegar o Aurélio e ficar decorando o Aurélio, não é assim que se estuda. A interpretação textual ela é feita por meio de textos anteriores e de bastante leitura. Um conselho que eu dou a você que vai prestar concurso. Qualquer livro
qualquer jornal, revista, de qualquer assunto, leiam bastante. Você vai pegando a manha do texto, as pausas, né? E você vai acompanhando as nossas aulas aqui e a gente vai dar um monte de dica para você bastante interessante. Bom, resposta na letra B, porque o convencional ele é um sinônimo de comum. O idealizar não é sinônimo de gravar, o alheios não é sinônimo de pessoais e assim por diante. Aí ele está perguntando uma questão de sinônimo. Sinônimo significa dizer que eu tenho uma palavra que ela tem uma escrita diferente, ela tem uma pronúncia diferente, mas ela tem exatamente o mesmo significado ou um significado muito próximo. Legal? Vamos ver um próximo exemplo aqui, ó. Observe a frase, aí tem lá a palavra horizonte. Quando você for fazer a prova, a gente faz assim, ó. Quando tiver esse tipo de questão, você está vendo aí, você já vai direto à palavra que está destacada. Não perde tempo na leitura, vai até a palavra destacada. Aí sim, a partir da palavra destacada, você começa a fazer o trecho, né, a leitura desse trecho aí. Então você vai ver que pelo contexto, ao ler esse texto aí que está aí, você vai ver que pelo contexto, essa palavra horizonte, ela significa perspectiva, ela foi empregada numa situação figurada, né, num sentido figurado. É claro que a palavra horizonte, no seu significado literal, no seu significado de acordo com o dicionário, ela tem um sentido de paisagem, realmente tem, mas não nesse texto. Normalmente, quando as bancas perguntam, né, a questão de parte figurada e sentido próprio, não, o sentido figurado e sentido próprio, você tem que tomar cuidado porque normalmente eles vão pedir um sentido figurado, que é o que eles sabem que a maioria dos candidatos poderá ter algum tipo de problema, né? Vamos lá ver aqui mais a próxima. Exemplos de questões de interpretação também, ó, uma outra, aqui é um outro exemplo, ó. Assinale a alternativa cuja forma verbal em destaque expressa uma hipótese. A gente vai ver isso na parte gramatical, mas aqui é só para você identificar como é que isso acontece. Você vai ver que na parte de gramática, os verbos que estão empregados no futuro do pretérito, eles são verbos mais polidos, trazem uma ideia de polidez. Sabe aquela coisa mais educada? Sabe aquela coisa assim, ó, você poderia me passar o sal, né? Ó, poderia. Eu estou usando um verbo no futuro do pretérito. Os verbos no futuro do pretérito, eles trazem uma situação de hipótese, uma situação de pode ser que isso aconteça ou não. Aí é o caso. E aí você tinha que conhecer, nessa questão, a gente tinha que conhecer a parte de verbos, os tempos dos verbos. O verbo, quando estiver no pretérito perfeito, ele tem um sentido. Quando ele estiver no presente do indicativo, ele tem outro sentido e assim por diante. Isso vamos estudar na parte de gramática, ok? Olha lá, outro exemplo para vocês aqui, ó. Leia o texto seguinte para responder as próximas questões. Vai te dar um texto e aí você vai até o enunciado, ó. De acordo com o texto, o efeito Google, a amnésia digital refere-se. Aí, gente, é o seguinte, ó. Para responder esse tipo de questão, o que você faz? Em vez de você ler o texto inicialmente, faz o seguinte, ó. Pega aí, ó, essa tela que você está vendo aí, ó. Tá vendo a palavra-chave, ó, efeito Google e amnésia digital? Essas são as palavras-chave do enunciado. O que você faz? Você vai até o texto, ó, e acha a palavra, tá vendo? Olha aí, ó. Efeito Google e amnésia digital. Significa dizer o seguinte, volta aqui, ó, volta, ó. Significa dizer que a resposta para esta questão, ela está neste parágrafo aqui, ó, nessas duas palavras que vocês estão vendo aí destacadas. Isso é eu que fiz na hora da leitura, é o que você faz também. Entendeu como é que é o esquema? Olha aqui, ó. De acordo com o texto, o efeito Google, amnésia digital refere-se. Aí você corre lá para o texto antes de fazer a leitura e vai procurar essas duas palavras. São chamadas palavras-chave. Encontrou a palavra? Aí sim você lê esse contexto aí. E aí você vai perceber que a resposta está na letra A, né? A tendência de deixar memorizar informações acessadas facilmente por meio de aparatos eletrônicos, você vai encontrar isso aqui, ó, tá vendo? Nesse comecinho do texto, que é o início do texto. Vou até voltar um pouquinho para vocês aqui, ó, tá vendo? Está nesta parte do texto aqui, ó. Mas o esquema aqui é o seguinte, gente, olha, então para a gente fechar aqui as nossas, essa aula de hoje, essa aula de agora. Fecha assim, ó. Pegou a prova de interpretação? Dica. Abre a prova, dá uma olhadinha no texto. Você vai ver, o texto normalmente são textos longos. Faz o seguinte, vai até a questão número 1, leia o enunciado. Se aparecerem aquelas palavrinhas-chave que eu mostrei para vocês, de acordo com o texto, de acordo com o autor do texto e etc, etc, o que você faz? Uma dica que eu dou para vocês. Pule essa questão e vai até uma questão de gramática.
Por quê? Porque a questão de gramática é mais fácil para você responder, ela é mais rápida. Claro que você vai estudar conosco aqui a gramática. Então você vai ficar treinado, você vai ficar treinadaço para fazer uma questão de gramática. Resolveu a questão de gramática? As questões que envolvem a língua portuguesa, elas são retiradas do texto que está na prova. Então assim você já vai se acostumando com o texto. Quando você for fazer uma questão de interpretação, aí você tem duas opções. Aí você vai escolher. Ou você lê o texto inteiro, você vai fazer duas leituras. Essa primeira leitura é só para você identificar do que se trata o texto. E a segunda leitura é para identificar as expressões, aquelas palavras que você olhou, falou, olha, essa palavrinha aqui, eu tenho dificuldade, eu não sei o que é. Aí você vai até o enunciado e vai resolvendo questão por questão. Ou então você vai ao enunciado do texto, veja o que o examinador está pedindo, faz a leitura da letra A, por exemplo, e tenta procurar aquilo. Tenta não, você vai conseguir com certeza. Né? Aquela expressão, aquela informação que está na letra A, por exemplo, você tenta procurar isso no texto. Palavrinha-chave, cuidado com sinônimos. Normalmente eles gostam de colocar bastante palavras com falso cognato, que a gente chama, são palavras muito parecidas, mas diferentes, parecidas na escrita, né? Por exemplo, as parônimas são palavras muito parecidas na escrita, e elas são diferentes no significado. Então, esse ponto é o ponto-chave para você resolver a questão de interpretação de texto. E vai passo a passo, questão por questão, alternativa por alternativa. Quando são trechos, ficam mais fáceis. Ok? Então, encerramos essa nossa primeira parte. Aula de informações a respeito de dicas. Vejam que essa primeira aula é sobre dicas. A gente não entrou na matéria ainda propriamente dita. Mostrei questões de provas para vocês, enunciados, exemplos, como as bancas podem perguntar. Legal? Fechou? Grande abraço, até o próximo encontro.